Amém. Graça e paz, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui na presença do Senhor. E nessa manhã nós vamos então continuar nossa série que se encontra então em Provérbios, capítulo 25. Você pode pegar a sua Bíblia e nós faremos a leitura somente do versículo, do capítulo 27, o versículo 25, versículo 27. Vinte e oito, desculpa. Vinte e cinco, verso 28. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Pode tomar assento, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre este tema de domínio próprio e, na verdade, o domínio próprio ele é bem abrangente e nós pegaríamos aqui muitas áreas daquilo que nós já falamos aqui anteriormente, né? A gente falou sobre o poder da língua, obrigado, não como um poder em si, né? Mas como a língua ela pode, então, gerar danos toda vez que nós abrimos a boca imprudentemente. Nós falamos sobre dinheiro, então tudo isso, né? Falamos sobre questões sexuais, então todas elas estão ligadas ao domínio próprio. Então nós vamos falar aqui, o texto que eu li nesta manhã, ele fala, é o único texto basicamente que fala diretamente sobre a palavra domínio próprio. Os outros são ligados, são virtudes ligadas ao domínio próprio, né? Longanimidade, a paciência, que são as mesmas coisas, né? Falaremos um pouco sobre a questão da língua, eu vou passar, né? Sobre esses temas de modo um pouquinho mais superficial, porque nós já falamos dele, mas vou falar de como o domínio próprio, então, ele é importante para que esses temas também, eles estejam inseridos, né, para que a gente possa compreender como o domínio próprio auxilia, né, e ele é importante para que nós venhamos, então, ter esse controle sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções de forma geral. É importante, eu queria começar aqui falando, meus irmãos, de alguns líderes que foram bem importantes na história, ou que marcaram a história de certa forma, com suas conquistas, né? A gente tem, vocês já ouviram falar sobre Alexandre o Grande, ele conquistou muitos impérios, né? Ele tinha somente 33 anos, já tinha conquistado muitos impérios, né? Ele dominou cidades desde a Grécia até a Índia, então eram feitos muito grandes, só que as fontes antigas diziam que ele era muito impulsivo, né? E também tinha problema com bebidas, então essa impulsividade acabou gerando até morte de pessoas próximas dele, até o declínio dele mesmo, que ele morreu prematuramente, então, no auge do poder das conquistas dele. Então, a gente percebe um pouco, né, nele como líder, que ele conquistou de maneira muito fácil, digamos assim. Ele conquistou e governou muitos impérios, porém, ele não conseguiu governar a si mesmo. Nós temos também o exemplo de Sansão, que nós estudamos no livro de Juízes, né? Quem esteve nos PGs viu ali as lições que nós vimos como, e a gente às vezes nos depara com a história, a gente pensa, poxa, que inconsequente, né? Como é que ele, por que ele fez essas coisas? Como ele foi, talvez até uma palavra mais que a gente utiliza assim, como ele foi tão burro ter essas atitudes, né? Mas Sansão ali como um juiz, ele acabou tomando decisões também erradas, né? Foi uma pessoa que conquistou, né? Derrotou exércitos, ele aterrorizou os filisteus e mesmo assim, diante de Dalila, ele foi vencido pelos seus desejos e as suas paixões. Então, ele era um homem forte externamente,
né? Porém, o seu interior era fraco. Nós vimos também o rei Saul, que nós vamos estudar agora na próxima lição, em 1 Samuel. Deus escolheu Saul e ele venceu grandes batalhas. Foi um rei importante para Israel, mas perdeu o controle por causa de medo, de inveja, de impaciência. Mesmo sendo alguém escolhido por Deus, ele acabou então sendo prejudicado emocionalmente por causa das suas atitudes. Então todos esses homens, meus irmãos, eles têm uma ligação que todos eles conquistaram, né, reinos, impérios, todos eles dominaram, né, exércitos como líderes fortes, digamos assim, mas não conseguiram dominar completamente a si mesmo. Então Salomão ele vem falando sobre isso aqui em Provérbios, e ele ensina aqui nesse versículo que nós lemos que uma cidade sem muros está vulnerável a qualquer invasor. E da mesma forma, uma pessoa, então, que o provérbio está dizendo que uma pessoa sem domínio próprio, ela fica exposta a ataques de ira, de luxúria, de orgulho, de inveja e até mesmo de medo. Essa é uma pessoa, então, sem domínio próprio. E uma coisa importante que nós precisamos refletir é que nós vivemos em uma época, em uma era, totalmente por falta de controle. Cada vez mais nós nos deparamos, quando nós vemos as notícias, ou atitudes, ações, vídeos, ou pessoas até mesmo próximas de nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso convívio. Nossa sociedade é marcada por esse descontrole das pessoas, em várias áreas da vida. E só que existe também uma cultura que incentiva, por um lado, algumas coisas que fazem com que esses impulsos se tornem cada vez mais visíveis. E o que é incentivado hoje nas pessoas? Que é satisfazer os seus desejos imediatos. É expressar as suas emoções sem filtro algum. É o que a gente tem na nossa cultura hoje. A cultura, ela fala, a nossa cultura, ela incentiva que nós devemos seguir o nosso próprio coração. Siga o seu coração, siga os seus desejos, siga os seus impulsos, não reprima, não se reprima. É isso que a nossa sociedade ela faz com que as pessoas possam agir dessa forma. Só que a sabedoria bíblica, nós vimos isso em Provérbios capítulo 4, ela diz ao contrário do que a nossa sociedade diz. Provérbios fala no versículo 23 do capítulo 4 que nós devemos guardar o nosso coração. Ao contrário da nossa cultura, a Bíblia nos ensina, a sabedoria nos ensina que nós devemos guardar o coração. O nosso coração precisa ser guardado. A Bíblia não vê o homem como alguém que precisa, então, seguir o seu próprio coração, mas a Bíblia ensina que nós devemos governar o nosso próprio coração. É isso que o Provérbios está nos ensinando, é isso que Salomão repetidamente ele fala sobre o homem sábio, aquele que aprendeu a governar a sua língua, as suas emoções, seus apetites e suas decisões. Este é sim um homem sábio, este é um homem prudente, ele sabe controlar todas estas coisas. Vamos olhar um pouquinho mais esse versículo do capítulo 28, você que está com a Bíblia aberta. Este versículo é bem importante, meus irmãos. Ele é um versículo que está no meio de dois temas bem importantes. E aqui os estudiosos dizem que esse versículo 28, ele é uma ponte entre esses dois capítulos, que é chamado então de uma figura Janus, que tem dois lados, né? É um símbolo antigo que tinha duas faces, né? Faces. Uma olhava para trás e a outra então olhava para frente. Então o verso 28, ele fala, né? O tema dele, ele fala exatamente o que? Ele fala, vamos aqui acompanhar, né? Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem o domínio próprio. Então quando ele olha para trás, e a gente pode pensar nos primeiros versículos, ele encerra
o capítulo 25, que ele é o último versículo, ele encerra este capítulo, então, dando o que Salomão vinha dizendo nos versos anteriores sobre o quê? Sobre fofoca, sobre orgulho e sobre brigas. Por exemplo, vamos ler ali no início do capítulo 25, ele fala algumas coisas relacionadas a isso. Capítulo 25, vamos pegar mais propriamente o verso 23. Ele fala o seguinte: o vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o descedento, tais são as boas novas vindos um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim o homem que não tem domínio próprio. Então ele começa a falar sobre as questões de fofoca, de orgulhos, de brigas. Ele está então olhando para trás, né, como um paralelismo que a gente chama aqui sintático. Ele pega esse tema, ele fala sobre o domínio próprio, e ele faz então uma ponte olhando para frente, antecipando então os versículos que vão vir posteriormente. É como se ele estivesse costurando e pegando a temática então do próximo capítulo para falar sobre a insensatez. Então ele olha para frente, já abrindo este caminho do capítulo 26, que vai apresentar então um retrato de alguém que é insensato, de alguém que é tolo. E o insensato aqui, por definição, é alguém que perdeu este controle. Então ele amarra então esses dois capítulos, trazendo essa temática, que aquele que não tem controle, aquele que não tem domínio próprio, ele é aquele que então tem o seu muro caído, tem as brechas abertas então para viver uma vida tola e insensata. Então pensem comigo, meus irmãos, exatamente nesse texto que ele fala, e no mundo antigo isso aqui é muito importante, porque uma cidade sem proteção nenhuma era uma cidade então vulnerável. Qualquer inimigo poderia adentrar a cidade. Então não tínhamos, né, nas cidades antigas, né, eu acho que o pastor comentou isso semana passada também, não tínhamos helicópteros, armas que pudessem então penetrar o muro, então era mais difícil realmente invadir uma cidade que tinha muros. Porém, uma cidade que fosse, então, não tivesse muros, ela estaria vulnerável aos inimigos, então ela estaria exposta, né, para qualquer destruição a hora que o inimigo quisesse. Então a palavra de Deus, meus irmãos, está alertando exatamente isso aos seus leitores, que a pessoa sem domínio próprio, ela é que nem essa cidade que está vulnerável, que está exposta a qualquer perigo. Se então nós não governamos as nossas emoções, se nós não governamos a nossa ira, se nós não cuidamos dos nossos desejos, nós somos uma cidade indefesa. Qualquer provocação, nós estamos vulneráveis a qualquer tentação que queira então invadir o nosso coração. E o tolo aqui do capítulo 26 é a figura, é o retrato dessa pessoa que não tem domínio próprio. O tolo, ele vai ser descrito aqui então nos versos que vão se suceder, é aquele que orgulhosamente, ele acha que sabe alguma coisa, ele acha que ele é forte. Lembrem de Sansão. Sansão tinha aquela pompa de que ele tinha força. Ele sabia que qualquer momento que o exército viesse até ele, ele poderia derrotá-los facilmente. Então ele achava que era forte, porém, na sua tolice, ele acabou então, por suas paixões e desejos, cedendo então a Dalila e tendo toda aquela ruína que ele teve então diante dos filisteus. Então o tolo que é descrito no capítulo 26, os versos, ele é aquele então escravo das suas próprias impulsões. Ele repete os mesmos erros
É como o cão, né, que ele fala aqui nos versos 26, que volta ao próprio vômito porque ele recusa ouvir os conselhos. Este é o que não tem domínio, seus muros já caíram, e é isso então que nós vimos no capítulo 26. Por isso, meus irmãos, a mensagem ela parece meio óbvia, meio clara, mas o que o texto quer dizer é que é melhor conquistar uma cidade ou vencer uma guerra lá fora. É governar, então, o seu próprio coração, o seu próprio espírito. Então, nós precisamos aqui pensar como cristãos, e daqui a pouco nós vamos analisar algumas emoções, que às vezes a gente sempre se depara com coisas muito grandes, com quedas muito grandes. Pensamos, mas eu nunca vou cair nisso. Não, que absurdo. Só que são pequenas, coisas sutis e pequenas, que nós deixamos brechas, para que então essas brechas se tornem então, digamos, coisas muito maiores, a ponto de derrubar os muros do nosso coração e o inimigo invada o nosso ser. Então é importante nós pensarmos, meus irmãos, o que é então, o que significa não ter este domínio próprio? E a expressão aqui que nós vemos no texto hebraico a respeito disso, que é essa incapacidade de controlar a si mesmo, de controlar o que? A ira, os desejos, as paixões, as palavras, as reações. Todos de nós tomamos atitudes impulsivamente e às vezes nós reagimos e às vezes a gente não tem controle das nossas reações. É como aquela palavra que nos diz e a nossa cara simplesmente ela muda, sabe? Quando nós estamos falando com alguém, conversando, acontece uma coisa e nós não escondemos a nossa cara de insatisfação por algumas coisas. Às vezes isso não está só visível, mas está em nós, muitas vezes, expressarmos isso com palavras, irritados, brigando, e isso acontece com todos nós. Todos nós, em algum momento, nós nos deparamos com essa falta de domínio. Então, aqui, não ter o domínio próprio é a pessoa que não governa a si mesmo, que não tem controle de si mesmo. E é interessante pensar justamente nesse paradoxo. Quando nós olhamos para algumas pessoas que são impulsivas, nós achamos elas mais fortes, aquelas pessoas fortes de opinião que opinam e falam tudo que pensam. A gente pensa, pô, que pessoa forte, que pessoa decidida, ela fala, ela argumenta, ela reage. Mas é justamente isso, é um paradoxo, porque essa pessoa que parece forte, na verdade, ela é uma pessoa fraca porque ela não consegue governar o seu coração. É importante pensar que, então, a verdadeira força, meus irmãos, e aí que nós falamos, nós somos cristãos. Nós não somos aquelas pessoas que querem mostrar algo de si próprio, mas aqueles que querem espelhar o próprio Cristo na vida. Então, a verdadeira força não é fazer o que nós queremos fazer. Essa não é a verdadeira força, mas é controlar o que nós queremos. Se nós conseguimos governar o nosso coração a ponto de controlar o nosso querer, efetivamente nós teremos atitudes que espelham ao nosso Senhor. E isso é fundamental. Agora aqui a relação, meus irmãos, eu já falei um pouquinho sobre o capítulo 26 e eu quero falar um pouco mais aqui a respeito disso, que a relação então, essa costura que o verso 27, 28 fala, essa costura que ele está apontando, ele mostra as consequências de alguém que não dominou a si mesmo, que tem os seus muros, as suas defesas caídas, ele é um tolo, é um insensato. E o comentarista aqui, ele traz esse aspecto do capítulo 26, que este insensato, que esta pessoa tola, ela não ouve a correção. Ela é aconselhada para que ela não vá nesse caminho, mas o tolo, ele não está disponível, disposto a ouvir a correção. E como isso é algo da nossa época, as pessoas são tão orgulhosas de si mesmas, elas se acham tão fortes, ou elas estão num nível tão acima que elas não podem ouvir alguém corrigi-las. Parece um pouquinho a gente, às vezes, para algumas situações que a gente não quer ouvir. E quando se trata de igreja, que isso é algo muito importante, nós temos aqui o nosso pacto de membresia, sujeitar-se à liderança ou uns aos outros, é uma essência do Evangelho. Considerar o irmão maior do que a si é a essência do Evangelho, porém, ao contrário, o tolo ele não quer receber correções, ele não quer receber o conselho. Quantas pessoas, às vezes, nós conversamos
e ela parece que te gere mal um conselho ou uma exortação. Mas pense que o tolo, ele não está disposto a ouvir essas correções. Provérbios está falando que o tolo, ele não controla a língua, também ele é alguém impossível, que fala o que pensa, e ainda ele acha que isso é uma virtude boa. Não, mas eu falo, sou sincero, eu falo tudo que vem no meu coração e eu expresso isso. Mas a Bíblia fala que essa pessoa é tola, ele não controla a própria ira, ele estoura, ele explode, ele também não controla os seus desejos. A falta de domínio próprio, meus irmãos, então, é uma marca central da insensatez. Aquele que não domina, não governa o seu coração. A Bíblia, ou aqui o Salomão está dizendo, essa pessoa é insensata, essa pessoa é tola. Ao contrário disso, o sábio, meus irmãos, ele governa o coração. O insensato, ele é, ao contrário disso, governado pelo seu próprio coração. É o seu coração que o governa, os seus sentimentos, suas atitudes, sua maneira de pensar. Eu quero passar para vocês aqui, no mínimo, 3 áreas, rapidamente, de como o domínio próprio ele é importante, então, na nossa vida. Como eu falei, né, nós já falamos sobre a língua, o Céu falou uma pregação somente sobre a questão da língua, mas eu quero falar como o domínio próprio, ele é benéfico, ele é importante. Alguns textos nós já vimos, mas é só para nós lembrarmos, então, que o domínio próprio, ele está aí para controlar a nossa língua, aquilo que nós falamos, a forma como nós expressamos verbalmente. Provérbios capítulo 10, verso 19, fala o seguinte: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. A Bíblia, então, ensina que o domínio próprio ele faz com que, então, quando nós moderamos os nossos lábios, nós nos tornamos prudentes. Provérbios 13, verso 3, o que guarda a boca conserva a sua alma. O prudente, o sábio, aquele que tem domínio próprio e guarda a sua boca conserva a sua alma. Provérbios 17, 27, o que retém as palavras possui conhecimento. Provérbios ensina que o domínio próprio, então, ele nos faz analisarmos todas as coisas, ponderarmos todas as coisas, antes que nós expressemos verbalmente aquilo que está no nosso coração. E uma coisa importante, as coisas não começam de forma superficial ou genérica, é algo que vem do nosso coração, de dentro de nós. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso, que ele fala que a boca fala do que está cheio o coração. Dependendo de como eu me expresso, daquilo que eu falo e como eu ajo por meio dos meus lábios, eu expresso o que está dentro do meu coração. Se o meu coração ele é governado pelo Senhor, se o meu coração está sujeito e submisso a Deus, logo as minhas expressões verbais são de edificação, são de prudência, que age de forma prudente, poderada para usar, então, a língua. E Salomão vai falar que a língua, então, ao contrário, né, quando o domínio próprio não está em nossa vida, Salomão nos ensina e nos mostra que normalmente ela vai revelar coisas que estão dentro do coração. Se Deus não está governando o nosso coração, Salomão vai nos ensinar que outras coisas estão governando. E o insensato, ele age desta forma. Então ele ensina que haverá fofoca, palavras precipitadas, mentira, críticas destrutivas, explosões verbais, então, nas suas atitudes. Então, a pessoa sem domínio próprio fala tudo o que pensa, a pessoa sábia filtra as palavras. E como isso é normal no nosso dia a dia? Quem, né, no seu dia a dia não estoura com um, com outro, com o cônjuge, né, com os filhos, como isso rapidamente nos pega, como isso rapidamente nos controla, né? Quem já não fez isso e talvez pelo coração estar cheio de ira ou de mágoa ou de tristeza, nós acabamos então verbalizando isso e muitas vezes colocando sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E isso revela muito do que está dentro do nosso coração. Mas é importante pensarmos, meus irmãos, que Provérbios não fica em silêncio em relação às pessoas que falam menos também. O fator não é não falar, mas Provérbios, ela elogia, então, ela não elogia o silêncio absoluto,
né? Até porque ela elogia o silêncio prudente. Não é deixar de falar, não é deixar de se expressar, mas se expressar de forma prudente, e isso passa pelo domínio próprio. Eu saber como vou falar, da forma que vou falar, porque nem tudo precisa ser falado. Existe um momento certo, adequado, ao momento que nós não devemos compartilhar algumas coisas. Então tudo isso vem de um coração que tem domínio, que sabe controlar, que sabe usar com sabedoria o momento certo, adequado, até mesmo para falar verdades que podem até mesmo, naquele primeiro momento, entre aspas, ferir alguém, né, de certo sentido, ou chamar a atenção de alguém. Então, não é a omissão de falar, deixar de falar, mas sim falar de forma consciente, prudente, para que então a sua boca seja como uma forma de edificação. Então, é isso que nós devemos pensar em relação ao domínio. Então, antes de falar, a gente pode pensar em coisas importantes, e aqui é uma aplicação bem prática do que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Quando nós nos comunicamos e conversamos uns com os outros, talvez, como nós falamos aqui de fofoca, a língua que se expressa e é rápida muitas vezes para falar, nós devemos pensar assim, aquilo que está sendo falado para mim, ou aquilo que eu vou replicar de alguém que está falando alguma coisa, será que é verdade? Será que eu devo sustentar o que eu estou ouvindo de alguém, se é mentira sobre o meu irmão, sobre algo que está acontecendo? Então, talvez aqui, na prática, nós devemos pensar, é verdade? Será que eu devo ser mais prudente e cuidar realmente se aquilo que está sendo falado eu devo replicar, devo ser, né, alguém que está replicando algo que pode ser e provavelmente seja uma mentira? Também é importante a gente pensar, será que é necessário? Será o que está movendo o meu coração a falar de certo assunto? Será que realmente é necessário? Será que vai edificar? Será que alguém que ouvir aquilo que eu vou falar, será que é algo prudente? Vai ser benéfico às pessoas que eu estou me relacionando, ou com a minha igreja, ou com a minha família? Também é importante pensarmos nisso tudo. Será que é amoroso? Será que a forma como estou falando, ou estou replicando um assunto, será que estou pensando aquilo com carinho e com amor? E também, se é o momento certo, será que eu devo falar? Será que é o momento adequado para expressar alguma coisa que é um problema? As relações, elas são complexas, elas são difíceis. Cada um de nós temos algo peculiar, agimos de formas diferentes, pensamos de forma diferente, até mesmo o nosso cônjuge em certo momento. E a gente, à medida que vamos nos conhecendo e prudentemente tendo aquele cuidado de falar com alguém, conhecê-lo, interpretá-lo, pensar com carinho, com amor. Enfim, meus irmãos, há uma série de contextos que nós precisamos pensar que aquele que tem domínio próprio, ele consegue ser ponderado e prudente como falar, como agir em todos os momentos. Então, muitos problemas, meus irmãos, certamente desapareceriam se nós praticássemos o domínio próprio nas nossas vidas quando nós abrimos a nossa boca. Seria algo muito maravilhoso. Quantos de nós já ferimos ou já fomos feridos por palavras, né, de um coração que está amargurado, que está triste, que está com alguma tendência a ser expressa quando fala algo? Segundo ponto, meus irmãos, o domínio próprio sobre as emoções e sobre os desejos. Também nós vimos aqui em Provérbios, e eu quero falar em alguns textos que falam sobre isso, Provérbios 14, 29. E aqui, meus irmãos, o texto, como eu falei, não cita o domínio próprio, mas virtudes que se relacionam com o domínio próprio, e o Provérbios 14 é essa virtude que está relacionada com o domínio próprio. Provérbios 14, 29, o longânimo é grande em entendimento. Provérbios 29, 11, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime. Provérbios 16, 32, melhor é o longânimo do que o herói na guerra, e que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. Pense como é importante a gente pensar sobre aqui a paciência, né? O longo ânimo, aquele que consegue então, e esse último texto principalmente, ele é algo a meditarmos rapidamente aqui, que ele fala melhor, Provérbios aqui, o próprio Deus, ele
prefere, ele tem aqui como excelente aquele que tem um longo ânimo do que aquele que é um herói de guerra. Porque o herói de guerra, se formos pensarmos, é aquela pessoa que provavelmente tem uma conquista, invade uma cidade entre 1, 2, 3 dias, talvez ele conseguiu conquistar uma grande cidade, grande exército, uma grande liderança. Porém, aqui Salomão está dizendo que melhor é aquele que tem um longo ânimo, aquele que tem paciência, aquele que consegue então dominar a sua vida, ao longo da sua vida consegue controlar a si mesmo, do que um herói que tem um grande feito. Porque é mais fácil, digamos aqui, ao texto, é mais fácil alguém controlar uma cidade em 2, 3 dias e tomá-la, do que aquele que consegue dominar a sua própria vida ao longo da sua vida, ao longo do tempo que ele vive e que ele reside nessa terra. Porque isso será feito durante todo momento, a todo instante, durante toda a sua vida. É isso que a Bíblia nos ensina em Provérbios. Chegamos aqui então no nosso ponto 4, que em relação ao domínio próprio, nós temos que pensar em alguns perigos, que é ter uma vida sem controle próprio. E como isso, meus irmãos, é importante nós pensarmos, porque sem domínio próprio, como eu falei no início, nós somos uma cidade que está com os seus muros caídos, vulneráveis. E existe aqui, em primeiro lugar, um primeiro perigo que eu quero destacar, que fala sobre o pecado que então passa a governar a própria pessoa, passa a governar a nós mesmos. Quem não controla seus impulsos, meus irmãos, acabam então sendo controlados por esses impulsos. E quantos de nós, se nós fazemos uma reflexão aqui sobre as nossas maneiras de agirmos, quanto nós vamos ver que a nossa impulsividade nos fez pecar contra Deus e contra o nosso próximo. Uma imagem importante para nós pensarmos aqui, pegue Gênesis capítulo 4, fala sobre a história de Abel e Caim. Veja esse texto comigo, no capítulo 4, verso 7. Olha como é forte a expressão de Deus para Caim. Vamos ler o 6 também. Então, lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A história de Caim aqui nos traz esse retrato de alguém que está dominado, que não tem domínio próprio. E é interessante pensar que Deus fala que aqui para ele no final, se procederes mal, ele não tinha pecado, digamos assim, consumado o pecado. Obviamente isso já estava ali dentro do seu coração, mas Deus está alertando. Olha o conselho de Deus, o próprio Deus está aconselhando a Caim e repreende ele dizendo que o pecado já está à porta. Então ele fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando o homem, meus irmãos, perde o domínio próprio, é a ira que o controla. Quando ele perde o domínio próprio, é a cobiça que o controla. É o orgulho, talvez a sensualidade. Existem vários ídolos da nossa era que, em ele nos dominando, ele então se torna a maneira pela qual nós vivemos as nossas paixões, os nossos desejos. Então o pecado passa a governar. Foi o que aconteceu com Caim. E Caim, logo após isso, levou então Abel, para o campo. E ele estando ali, sucedeu que Caim foi contra Abel e matou o seu irmão. O pecado, então, controla aquele que não tem domínio próprio. Um segundo perigo que nós podemos analisar e pensar aqui é sobre as relações, sobre a sociedade, a forma com que vivemos com as pessoas. Ela reage contra as pessoas que são
insensatas, quanto as pessoas que são tolas. O homem explosivo é aquela pessoa que está sempre envolvida em conflitos. É aquela pessoa que está sempre com problema nas suas relações e com todas as pessoas ao seu redor. Provérbios, então, ele nos ensina aqui frequentemente que a pessoa irada, a pessoa iracunda, ela provoca contendas. Ela está sempre criando algum tipo de problema ao seu redor ou insatisfeita com as coisas ao redor, e isso gera então esses ataques de ira, vamos dizer assim. A pessoa também ela é impulsiva e destrói os relacionamentos, ela não consegue viver um bom relacionamento. O insensato ele colhe então essas consequências dos seus atos, fazendo então com que haja sempre ao seu redor esse tipo de contenda de situação. Então, meus irmãos, quem não controla a si mesmo, a gente tem que pensar que essa pessoa ela vai sempre sofrer as consequências da sua tolice, e isso muitas vezes se reverte nessas questões sociais. Ela não consegue estabelecer bons relacionamentos, ela não consegue se relacionar bem com o seu cônjuge, ela não consegue se relacionar bem com os seus filhos, com seus amigos, no trabalho. Pense como um cristão, obviamente não nesse nível aqui, porque você está falando do insensato e do tolo, do imprudente, mas em que níveis muitas vezes nós chegamos a ponto de, como cristãos, nós agirmos assim, sendo uma pessoa iracunda, uma pessoa irada, pessoa que não consegue conversar, não consegue se relacionar, qualquer coisa vira briga, qualquer coisa vira gritaria, e isso pode acontecer no nosso lar, pode acontecer em vários lugares em que nós estamos ou frequentamos. Outro ponto importante que nós devemos pensar, meus irmãos, também a pessoa, o outro perigo, né? A pessoa se torna um alvo fácil aos inimigos, né? E aqui nós podemos pensar em várias coisas, né? Seja o inimigo alguém que está contra nós, ou o nosso próprio adversário como o diabo, ou o mundo, ou tudo aquilo que muitas vezes se sobrepõe a nós, contra nós, podemos dizer assim. E aqui a gente tem exemplos bíblicos, nós não vamos parar para ver o texto, mas aqui é só um exemplo de, por exemplo, Acabe na sua cobiça pela vinha de Nabote, né, o que acontece aqui sem o domínio. Amã, também a história de Amã, consumido pelo orgulho e pela ira. Então, os inimigos, eles não precisavam, com essas pessoas, derrotar. Eles não precisavam derrotar eles fisicamente. Só bastava eles explorar a fraqueza dessas pessoas. E esse é o ponto, meus irmãos. Às vezes, as pessoas elas são derrotadas, digamos assim, né? Só por causa do descontrole, só por causa dos abalos emocionais. Tem pessoas que tu não precisa nem, digamos assim, diretamente, a pessoa não precisa nem ter uma investida no sentido de alguém agir contra a pessoa, mas só no agir emocionalmente aquela pessoa se descontrola. Vamos pensar aqui num exemplo, né? Quem teve o serviço militar, os irmãos aqui que já foram militares, a gente sabe, ou uma parte da igreja tem conhecimento nesse sentido, todo treinamento militar, ele não é só físico, ele não é só um treinamento que envolve um desgaste físico de alguém, mas principalmente emocional, né? Quem serviu o quartel, tá ali o sargento, tá ali o capitão, dando pressão em cima. Então as questões físicas, elas são importantes para o soldado, para aquele que está atuando no fronte, mas muito mais do que isso, existe um exercício psicológico para colocar pressão psicológica, para que a pessoa, então, ela fortaleça as questões psicológicas, porque senão ela vai ser derrotada mesmo antes de entrar na batalha. Mesmo que ela, antes de entrar em conflito, ela já está derrotada. Então, pessoas policiais que nós vemos aí que trabalham em infantaria, essas pessoas que vão a missões como favelas, enfim, coisas assim, eles têm que estar preparados, né? Eles têm que estar com o seu emocional controlado, eles têm que dominar o medo, eles têm que dominar, talvez até mesmo uma questão de vingança, porque eu vou entrar para matar, não pode, o profissionalismo deles tem que fazer com que eles façam escolhas racionais, controladas, prudentes, porque pode custar a sua própria vida. Eles são, digamos, treinados para ter esse autocontrole. Porque provavelmente se eles estarem descontrolados emocionalmente, provavelmente antes de entrar na batalha eles vão ser derrotados, né, pelo seu próprio coração, pela sua própria mente. A gente pode pensar também aqui em atletas, meus irmãos.
pessoas de alta performance, ou pessoas que se dedicam a algum tipo de esporte, muitas vezes, o que ela tem que fazer? Ela também, a mesma coisa, ela tem que controlar o seu emocional, ela tem que saber controlar o seu corpo, ela tem que conhecer o seu próprio corpo, ela precisa talvez fazer restrições de alimento, ou fazer restrições calóricas para ter uma boa performance, para que o seu corpo, então, atue da forma que ela deseja que ele o faça. E aqui é importante a gente pensar que antes que essa pessoa não tenha nenhum tipo de preparo, provavelmente ela vai ser vencida antes de chegar em uma competição. Uma pessoa que, em qualquer tipo de competição, se ela não tem um bom preparo, um controle de si mesma, provavelmente, psicologicamente, ela vai... Né, todos nós, em algum momento, participamos de coisas que nos deixou nervosos, nos deixou preocupados de como será que nós vamos ganhar. Todas essas questões que envolvem um planejamento para fazer algo, envolve controle emocional, envolve o controle de nós mesmos para que nós venhamos então a competir ou fazer qualquer atividade que gere, que precise o nosso controle. Então o que nós pensamos aqui é que uma pessoa que ela não consegue fazer isso, que ela não tem o controle de si próprio, ela é descontrolada, ela é derrotada antes mesmo de entrar em batalha, antes mesmo de entrar em uma competição, porque ela tem o descontrole. Outro ponto importante que nós devemos pensar sobre domínio próprio, que a pessoa sem domínio próprio, ela é uma pessoa vulnerável a qualquer tipo de tentação. Não importa o que seja, sutilmente ela acaba cedendo, porque ela tem brechas, os seus muros e as suas defesas estão caídos. Então, uma pessoa sem domínio próprio é uma pessoa fácil de cair. Por exemplo, as tentações sexuais. Pessoa que não controla os seus desejos, os seus impulsos, ela acaba então, na tentação sexual, ela encontra pouca resistência. Ela facilmente cai em tentações ligadas a essas questões sexuais. Uma pessoa sem domínio próprio e vulnerável às tentações, ela também está sujeita a ficar à mercê do dinheiro, do grande poder, das conquistas, daquilo que ela recebe. O pastor Rodrigo falou muito sobre as questões do dinheiro e nós vimos como uma pessoa que acaba sendo controlada pelo dinheiro, ela acaba então em uma grande ruína. Outro ponto importante dessa vulnerabilidade é a pressão das pessoas ao nosso redor. Nós somos muitas vezes dominados pelas pressões para tomarmos decisões conforme as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez em um mundo que nós vivemos nos pressiona a tomar certas decisões e o nosso descontrole, a nossa falta de controlar o nosso coração, nós cedemos facilmente àquilo que nos pressiona. Às vezes no nosso trabalho, né? A preocupação de não perder o trabalho, ou enfim, algum aspecto relacional com as pessoas que não são cristãs, nós somos facilmente controlados, né, as nossas decisões, somos dominados então por outras pessoas ou amigos. Outro ponto importante, o medo, meus irmãos, nessa pessoa que é vulnerável, o medo ele determina muitas vezes as nossas escolhas. Facilmente nós tomamos escolhas erradas por falta então de controlar e dominar o nosso próprio coração. Exatamente o que Provérbios 7 fala, nós vimos isso há um tempo atrás. O jovem imprudente, ele caiu então facilmente na armadilha da mulher adúltera. Ele facilmente cedeu à mulher adúltera. Então é importante pensarmos, meus irmãos, que as tentações, os desejos, eles devem ser controlados em nosso coração. Até porque nós vivemos em um momento, em uma era de grande idolatria pelos apetites deste mundo, meus irmãos. Acontece que aquilo que controla no nosso dia a dia o nosso coração, que nos faz desejar coisas, muitas vezes torna-se o Senhor das nossas vidas. Facilmente nós trocamos a adoração a Deus a coisas que nós, os prazeres que nós temos, né, do conforto, do dinheiro, do entretenimento, todas essas coisas estão diariamente
né, nos seduzindo para que então controle o nosso coração e acaba nos levando a viver uma vida sempre distantes de Deus. Isso pode se dar, meus irmãos, em coisas sutis, pode se dar pela comida, eu já falei aqui, o dinheiro, o entretenimento, a tecnologia, o conforto, até mesmo a aprovação das pessoas. Tudo isso é algo que está todos os dias, nós vivemos isso. E muito dessas coisas, às vezes, até mesmo são legítimas. Deus nos deu para que nós possamos desfrutar. Nós já falamos muitas vezes sobre isso, porém, quando essas coisas controlam o nosso coração, quando nós nos descontrolamos por parte disso, isso acaba tomando nosso coração e tornando-nos pessoas sem domínio. Então é importante pensar, meus irmãos, quando esses desejos, né, eles dominam e ocupam o lugar do nosso Deus, nós sabemos que isso já se transformou em um ídolo e então nós perdemos o controle do nosso coração. Nós temos alguns textos aqui, por exemplo, que nós já lemos no verso 16 do capítulo 25, ele coloca a seguinte questão: achaste mel, come apenas o que te basta. Esse é o conselho. E aqui o princípio do mel traz um pouco dessas coisas que eu mencionei aqui. O mel era algo bom, era algo importante para quem o consumia. Mas até mesmo as coisas boas, meus irmãos, que nós vivemos diariamente, que conquistamos, elas são perigosas quando elas são consumidas sem limites. Deus nos deu seus mandamentos não para somente nos proibir de coisas boas, para viver a vida, para desfrutarmos da nossa vida e sermos felizes. Deus nos deu os limites porque nós subvertemos, assim como Paulo fala, a verdade de Deus em mentira. Nós pegamos aquilo que Deus fez bom e infelizmente nós distorcemos isso e tornamos a criação um ídolo a nós e nós passamos a adorar. Então tudo que é consumido, meus irmãos, sem limite, ela demonstra que nós não conseguimos dominar aquilo que o Senhor nos dá graciosamente. Então, Provérbios, ele não vai condenar os prazeres que são legítimos, que Deus nos dá, mas ele vai condenar esses excessos. E é isso que ele expressa nesse versículo que nós lemos. E grande parte, meus irmãos, das pessoas que vivem nesse mundo, até mesmo os cristãos, os excessos é o que nos torna escravos desses prazeres, desses deleites que Deus nos dá. E o homem sem domínio, esse é o ponto. O homem que está dominado por isso, ele acredita que muitas vezes com essas coisas ele é livre, mas na verdade ele é escravo dessas coisas. Ele é escravo dessas coisas que ele tem para a sua vida e que ele deveria desfrutar para a glória de Deus. E Pedro declara isso de uma forma muito forte. Ele fala que aquilo que domina alguém faz dele um escravo. Se coisas na tua vida estão te dominando e que tu perde o controle para que tu venha servir a Deus, para que tu venha se dedicar a Deus, provavelmente isso está dominando o teu coração e você é escravo dessa coisa. O domínio próprio, meus irmãos, ele está aqui e ele é um fruto do Espírito de Deus que Deus nos deu, justamente, meus irmãos, para que nós sejamos libertos espiritualmente, para que haja a verdadeira liberdade em podermos controlar os nossos impulsos e as nossas vidas. Então o problema não é possuir desejo. Deus nos fez para desejar as coisas, para deleitarmos nas coisas. Deus nos deu prazeres, porém o problema é que quando essas coisas governam o nosso coração, quando elas nos trazem descontrole, quando esses apetites se tornam uma idolatria. Comer não é muito bom, mas nós sabemos que comer em excesso ele é prejudicial. Então tem vários prazeres que nós poderíamos dizer aqui e que nós entendemos que esses prazeres, quando nos controlam, eles nos trazem muitos males para a nossa vida. E não só para nós, mas para o nosso próximo que está ao nosso redor. Então aqui nós precisamos fazer algumas perguntas importantes e é importante a gente perguntar o que domina então os nossos pensamentos. Parece que a gente chove no molhado sobre essas questões, essas perguntas, mas elas são tão necessárias diariamente para que a gente exercite o nosso coração a poder dominar se realmente Deus está no controle do nosso coração. Então, o que domina os nossos pensamentos? O que a gente não consegue deixar de fazer no nosso dia a dia?
né? Existe algum hábito que controla a minha vida? Então são perguntas importantes. E aqui eu vou para o meu terceiro ponto, rumo aqui à finalização do sermão. E aqui eu quero falar sobre o ápice, do sentido de que, como cristãos, Deus nos deu algo, uma ferramenta muito importante que nós precisamos pensar, que é o domínio próprio como fruto do Espírito. Nós temos no Antigo Testamento o relato aqui de Salomão, para que aquele que quer viver com sabedoria, ele deve viver de forma a dominar o seu coração, de forma prudente, longânima, né, paciente, mas a gente tem que pensar que a fonte, então, deste domínio, a verdadeira fonte do domínio próprio, ela está em algo que o próprio Deus nos deu, quando Cristo, então, ele é assunto ao céu e envia agora um Consolador. Diferente do Antigo Testamento, algo está apontando para algo muito maior, em que o povo de Deus, aqueles que foram redimidos por Cristo, agora passarão a ter algo muito superior ao que eles tinham. Então é importante pensar, meus irmãos, que às vezes a gente se depara com essa temática sobre atitudes, com coisas práticas que nós devemos realizar no nosso dia a dia, e a gente pensa, preciso me esforçar mais, preciso ser mais diligente. Isso sim é importante, nós devemos pensar que nós devemos fazer isso. Mas Provérbios, meus irmãos, como eu falei, ele aponta para algo muito mais profundo, algo muito mais intenso e algo muito maior para que a gente possa aqui refletir. Então, o problema não é só comportamental, não é regras de como eu devo viver de forma mais regrada, ser um pouquinho melhor do que eu sou. Algo muito mais profundo espiritualmente para nós pensarmos. Que o nosso coração, meus irmãos, ele precisa ser radicalmente transformado. Ele precisa radicalmente ser transformado, para que o nome de Deus seja glorificado, para que as relações do povo de Deus, eles expressem a Cristo, todo o seu domínio, toda a sua mansidão, tudo que o nosso Senhor, ele é. E Provérbios 4 nos deu esse conselho no verso 23, sobretudo o que deve guardar, guarde o seu coração. A premissa das nossas atitudes, ela está dentro do nosso coração, em que o nosso coração seja transformado. Se o nosso coração, que é a fonte da onde procede todas as coisas, o nosso coração ele precisa então ser mudado, para que então as nossas atitudes, o comportamento seja somente o reflexo daquilo que está cheio, o nosso coração. Então, meus irmãos, se o nosso coração como fonte, ele não ser transformado, não mudar, a nossa língua não vai mudar, as nossas emoções não vão mudar, os nossos desejos não vão mudar. Então nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver qual é a real necessidade daquilo que o nosso coração está cheio, para que ele então reflita o nosso Senhor. E aí, meus irmãos, nós devemos pensar na pessoa que é a verdadeira sabedoria, que é o próprio Cristo. Cristo é a verdadeira sabedoria para vivermos de forma mais prudentes e dominando o nosso próprio coração. Todo o livro de Provérbios, ele fala da sabedoria, mas ele está apontando para alguém que é muito superior a essa sabedoria, que é o próprio Cristo. A sabedoria de Deus é o que Paulo fala. Ele foi sábio perfeitamente, ele foi um rei perfeito, ele é o homem perfeitamente que domina o seu espírito. Nós podemos pensar aqui em várias ilustrações dos exemplos de Cristo, mas o tempo não permite. Mas se pensarmos quando Jesus foi impelido ao deserto pelo Espírito Santo, o que ele fez lá? Foi a maestria de alguém que dominava, que tinha domínio próprio. Ele mesmo, com sabedoria, respondeu ao seu adversário, até mesmo sendo impelido pelas próprias Escrituras. Quando o diabo tenta ele com a própria Escritura, ele prudentemente... E pense, meus irmãos, a gente pensa em Jesus como Deus, obviamente, mas ele também era 100% homem. Ele estava com fome, ele não jejuou meio-dia, ele jejuou 40 dias. Ele estava em uma situação de profunda necessidade. E daí Satanás, olha ali o pãozinho, ó, né? E ele, com todo o domínio, perfeitamente, ele respondeu. E todas as outras respostas demonstram que Jesus perfeitamente era alguém que tinha domínio sobre si, seu coração. Agora, aquilo que nós fracassamos, meus irmãos, e isso é maravilhoso,
Como não falar sobre aquilo que Cristo fez por nós, para que então nós pudéssemos viver essa vida com domínio, como uma vida então que refletisse o próprio Deus. E isso é maravilhoso do Evangelho, porque a má notícia que o pecado ele está sobre a raça humana, vem a boa notícia do Salvador, que diz nele, naquilo que nós fracassamos, ele foi perfeito, naquilo que nós erramos, ele venceu. Então é nele que nós devemos nos apegar quando pensamos que devemos refletir a Deus e a Cristo. Parece algo impossível. Às vezes talvez você olhe para si, mas eu não consigo me dominar, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa que tento não brigar com a minha esposa, mas eu acabo brigando, eu tento não brigar com os meus filhos. Talvez exista algo legítimo dentro do coração em relação a dominar a si mesmo, mas você não consegue muitas vezes. Mas a boa notícia é que Jesus perfeitamente, ele não fracassou. Embora os nossos fracassos existam, Deus, o Senhor Jesus, ele não fracassou e ele permanece fiel. Então, meus irmãos, existe uma solução apresentada aqui. A solução é o próprio Cristo. O domínio próprio, meus irmãos, não nasce simplesmente de uma força de vontade. Não é só do nosso esforço humano que esse domínio vai, então, crescer em nossas vidas. Pensamos aqui na teologia de Provérbios, a sabedoria, ela vem do Senhor, ela não vem de nós mesmos. Ela não vem de tomarmos atitudes mais sábias, mas ela vem do Senhor. A sabedoria vem do temor do Senhor, se nós pensarmos aqui. A sabedoria fortalece o homem dentro do seu interior, a partir do que nós temos em nosso coração. A sabedoria funciona como um muro protetor que nos protege, então, dessas tentações, dessas seduções, desses ataques do nosso inimigo. Então, o provérbio, meus irmãos, ele faz essas ligações em que o temor do Senhor nos dá sabedoria e a sabedoria nos dá domínio próprio. Isso está interligado. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós tememos a Ele, quando nós o reverenciamos, nós então temos sabedoria, e em ter sabedoria nós passamos a dominar o nosso coração, termos domínio próprio. Então, meus irmãos, essa é uma verdade muito importante para todo cristão. Ela alcança, e aí é importante pensarmos que ela vai alcançar essa plenitude em Jesus. E é nele que nós devemos, então, depositarmos toda a nossa confiança. E daí nós temos que pensar em um texto muito importante, que é o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. O fruto do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio, meus irmãos, não é uma habilidade humana em que nós conseguimos agora controlar o nosso coração. E isso é uma boa notícia, porque se dependesse de nós tentarmos controlar o nosso coração, provavelmente ou inevitavelmente nós fracassaríamos. Todos os dias nós teríamos tentando dominar e no final não consegui. Outro dia de novo, não consegui. Não é um exercício de positividade em que eu cuido as minhas ações pela minha própria força. É quando nós levantamos e entregamos a Deus o nosso coração e dizemos: Deus, governa o meu coração, governa os meus sentimentos, governa as minhas atitudes. O salmista frequentemente ele nos ensina exatamente isso: sonda o meu coração. Ó Deus, examina o meu coração e prova-me. Vê se há algo que existe em meu coração que ofenda a Ti. Então guia-me pelo caminho da verdade, da justiça. A todo momento ele sabe disso, que não é uma habilidade que ele possa criar, mas é algo produzido pela graça de Deus. É algo produzido pelo Espírito que agora habita em nós, que está dentro do nosso coração e que nos regenerou para uma nova vida. Pense nisso. Jesus fala aos discípulos que é necessário que ele vá. Não fazia sentido, eles estavam com o próprio Cristo, mas isso é necessário, porque eu vou enviar outro Consolador. Eu vou enviar alguém que vai regenerar os seus corações e vai botar a vida de Deus dentro de vocês. Agora o coração vai ser de carne, vai ser um coração que pode ser nutrido, governado, controlado pelo Espírito Santo.
E é isso, meus irmãos, que nós devemos nos alegrar com essa boa notícia, que o Espírito de Deus habita em nós e diariamente Ele está nos santificando para glorificarmos a Deus e dominarmos o nosso coração, para que o Senhor seja, então, aquele que está no trono do nosso coração e governando a nossa vida. Conclusão, meus irmãos, quem não governa o próprio coração viverá exposto à destruição. Mas quem está fortalecido pela sabedoria de Deus possui uma fortaleza interior capaz de resistir ao pecado, às tentações e os ataques do inimigo. Quem está governando a sua vida hoje, meus irmãos? Se não for Cristo, qualquer outra coisa vai ocupar o trono do teu coração. Mas quando Cristo, meus irmãos, reina, o Espírito produz em nós aquilo que não conseguimos produzir sozinhos: o domínio próprio. Deus está conosco, Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco, para que então venhamos controlar o nosso coração. Que a verdadeira liberdade, meus irmãos, nós podemos pensar que ela não está em fazer tudo o que nós desejamos, tudo o que nós queremos, mas em ter essa graça de Deus, que é o domínio próprio, essas virtudes que Deus nos dá para viver nessa presente era, de uma forma em que Cristo seja refletido na nossa vida, que Ele é quem governa o nosso coração e a nossa vida. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos orar?